Oi, meu nome é Aline e eu estou gravando esse vídeo para lembrar você de largar um pouco o celular, viver um pouco a vida real, né? Não sei se você tem o mesmo problema que eu, mas eu falava que eu não tinha tempo para nada, que o tempo estava passando muito rápido e eu não conseguia ter constância na academia porque eu falava, meu Deus, o dia passou e nem deu tempo de ir nos estudos, a mesma coisa. Até que eu entrei no ajustes do meu celular e vi que eu estava passando 20 horas só nas redes sociais, né? 20 horas na semana. Fiquei, gente, eu não tenho 20 horas nem para dormir e eu tô ficando 20 horas nas redes sociais. A gente está vivendo uma época em que a internet tem consumido muito tempo da gente. A internet é uma coisa boa, é uma ferramenta ótima, dá pra gente estudar, dá pra fazer tudo, né? Mas ao mesmo tempo, se a gente não se policiar, é uma coisa que pode acabar um pouco com a nossa vida, pode gerar como que eu posso dizer? Pode gerar na gente frustrações, né? Eu lembro que eu estava bem triste porque eu não estava lendo, eu não estava mantendo a constância nos estudos. Confesso que eu ainda não estou, que eu preciso melhorar um pouco mais essa parte, mas eu já estou no caminho. E eu ficava muito tempo nas redes sociais, no Instagram, acompanhando aquelas influencers que viajava, que tinha aquele corpo perfeito, que tinha aquela vida perfeita. E eu ficava me comparando. E a partir do momento que a gente começa a se comparar, a gente vai gerando no nosso coração a ingratidão. E eu acho que é a pior coisa que a gente pode nutrir dentro da gente. Porque a gente começa a olhar para nossa realidade com desdém. Tipo assim, nossa, tal fulano tem aquela casa, olha só a minha casa, né? Nossa, tal fulano tem aquela roupa, olha só as minhas roupas. A gente começa a olhar para as coisas que a gente tem, que a gente conquistou com tanto esforço, com desdém, como se não valesse nada, né? E a internet está a todo momento bombardeando informações, fazendo a gente consumir, gastar um dinheiro às vezes que a gente não tem, com aquele marketing de que você precisa ter isso, depois que você tem isso, você vai ser feliz, você vai estar realizada. E eu sou uma pessoa, ó, eu confesso, eu sou uma pessoa que eu sou muito influenciada. Muito mesmo. Se eu estou aqui no Instagram e aparece um anúncio de um creme para pele, ah, isso aqui ajuda, não sei o que lá. E depois aparece o mesmo creme e a mesma pessoa falando, nossa, isso é creme que é muito bom, ajuda com isso, aquilo. Eu vou começar a pensar, meu Deus, eu preciso desse creme. Eu também quero usar. Mesmo que eu já tenha dois, três ali no meu armário, eu vou ficar com aquele negócio, eu preciso, até eu comprar, né? E é nesses momentos que a gente acaba se endividando. E depois que eu percebi que eu estava passando mais de 20 horas nas redes sociais, eu falei, eu preciso mudar essa realidade, né? Eu acordava e o celular era a primeira coisa que eu pegava. Eu ia dormir e o celular era a última coisa que eu largava no final do dia. Então, eu, né, planejei, fiz um planejamento ali do que eu precisava melhorar. E a frequência em que eu pegava o celular era uma das coisas que eu queria melhorar, né? Eu queria diminuir. E eu estou começando como? É claro que eu não sou aquelas pessoas que conseguem fazer uma mudança drástica. Queria muito, mas eu estou começando aos pouquinhos. E a primeira coisa que eu determinei é não pegar o celular enquanto eu não tomar o café da manhã e ler pelo menos um capítulo do livro que eu estou lendo, né? Que eu já estou procrastinando há muito tempo para terminar ele. E a primeira semana que eu fiz isso, eu confesso que foi muito libertador. Os primeiros dias foi difícil, né? Porque eu sempre estava acostumada a comer com o celular na mão, já vendo as notícias, vendo Reels e tudo mais. Ai, a claridade da cozinha vai ficar batendo aqui. Gente, esse é um vídeo bem caseiro, tô até com a roupa da academia que eu vou daqui a pouco. Mas eu estava pensando sobre isso, eu falei, ah, vou gravar um vídeo aqui mesmo, do jeito que eu tô, e é isso. Mas voltando, né? Os primeiros dias foi um pouco difícil, porque eu estava acostumada a tomar café, mexendo no celular. E, gente, só nessa eu ficava uma hora. Eu falava assim para os outros: eu amo o momento da manhã, porque eu adoro tomar café com calma. Eu fico mais ou menos uma hora e pouquinho na mesa tomando café. Mas eu ficava esse tempo porque eu ficava mexendo no celular. Porque quando eu tirei, em 15 minutos eu já tinha terminado meu café da manhã. E eu já não tinha mais o que ficar fazendo na mesa, né? Então, essa uma hora que eu ficava ali na mesa, né, pensando no dia, não era pensando no dia, era mexendo no celular, mas eu inventava essa mentira pra mim mesma. Então, nos primeiros dias, eu fui lá, tomei meu café, já querendo muito pegar o celular, e eu falei, eu não vou pegar o celular. Foi aí que eu percebi que eu também estava ali muito viciada. Ai, meu gato querendo subir.
e li o capítulo do meu livro, né? Gente, o livro começou até a ficar interessante. Eu falei, nossa, eu tô começando a gostar mais do, do livro, né? O livro ficou até mais interessante, porque antes eu lia na obrigação, eu ficava assim, cara, tem que ler pelo menos um capítulo. Depois que eu fui nos primeiros dias estava assim, né? Nossa, eu tenho que ler antes de pegar o celular, mas eu vou ler. Já no terceiro dia, eu lia um, dois, três, quatro capítulos, porque a história começava a ficar interessante, o celular já não era mais o meu primeiro objetivo do dia, né? E foi aí que eu percebi que eu ficava muito menos ansiosa, eu me comparava muito menos com as pessoas, porque eu comecei a olhar para minha realidade. Eu comecei a olhar para minha rotina, eu falei, pô, minha rotina não é tão ruim assim. Comecei a acordar mais cedo também, coloquei essa meta. Então, se antes eu acordava às 7, agora eu tô começando a acordar às 6, e a minha meta é acordar às 5, né? Assim eu consigo aproveitar mais a parte da manhã. Eu sei que não é a realidade de todo mundo isso, e sei que tem gente que acorda às 5 horas da manhã para trabalhar. Eu trabalho mais na parte da tarde, então eu consigo acordar às 5 horas da manhã para lazer, né? Ler um livro, estudar alguma coisa. Então eu tenho essa disposição de horário. Mas eu ainda não tô acordando às 5, porque é difícil. É uma coisa que eu tô também tentando ter mais constância, né? Então eu comecei acordando às 6h30. Essa semana eu já vou acordar às 6, na outra 5h30. E assim até eu conseguir chegar às 5, né? Mas voltando, eu, eu percebi que a minha rotina não é tão sem graça assim, minha vida não é tão sem graça, né? Então eu acordava cedo, tomava o meu café tranquila, lia dois, três, quatro capítulos do livro, porque a história começou a ficar interessante. E ainda assim não tinha se passado nem uma hora. Aí o que que eu comecei a fazer? Eu falei, bom, para quem não sabe, eu estudo música, né? E todo dia eu tento manter a prática no meu instrumento. Eu falei, eu não vou pegar o celular, eu aumentei a meta. Eu não vou pegar o celular enquanto eu não fazer o meu estudo do dia. Então eu pegava ali 1h30, 2 horas de estudo, depois do café. E quando eu ia ver, gente, ainda era 9 horas da manhã. Eu falei, gente, é 9 horas da manhã, eu já tomei café, eu já li, eu já estudei. E ainda são 9 horas, né? Eu tenho mais ali 3 horas até meio-dia, até o horário do almoço, onde é que a hora do dia que começa a ficar um pouco mais corrido. E eu falei, gente, o celular toma muito tempo. Toma muito tempo. Tira a nossa percepção do dia, né? A gente acha que o dia tá passando muito rápido, mas na real, a gente está fazendo as nossas escolhas, né? A gente está escolhendo passar o tempo com o celular na mão em vez de fazer alguma coisa útil. É claro, é muito bom pegar o celular de vez em quando e ficar lá sem fazer nada, só procrastinando. A gente também precisa desse momento. Nem todo tempo precisa ser produtivo, né? Mas eu acho que quando a gente tem metas, objetivos a ser, para realizar, para alcançar, a gente precisa se policiar um pouco, principalmente se as redes sociais estão afetando a sua vida. Se vocês ouvirem o barulho, não se importem, porque é a oficina aqui de carro do lado da minha casa. Então eu me comparava, eu começava a me achar feia, esquisita. Aí eu não falo inglês, aí eu não tenho aquela roupa, aí eu não tô fazendo a tal viagem, aí fulano tá fazendo aquilo, por que que fulano consegue ou não? Ai, parou. Chega, tem hora que a gente tem que olhar para nossa, para dentro da gente e falar, para, chega com isso. Chega, para com isso, né? E, e que nem eu falei no começo do vídeo, a ingratidão gera na gente o desdém nas coisas que a gente batalhou tanto para ter, né? Hoje eu sou casada, eu tenho uma casa legal, eu já morei em casas muito inferiores à que eu moro hoje, mas às vezes eu fico comparando a casa de uma influencer que ganha seus milhões ali por mês, e eu começo a olhar com minha casa, né? Que eu consegui com tanto esforço. Começa a olhar com desdém, fala, nossa, uma casa que eu tenho, cara, não queria. Aí eu olho a rotina de outra pessoa lá que tá já é formada, que não sei o que lá, não sei o que tem. Eu começo a olhar com desdém pra minha faculdade, que eu ralei tanto pra passar. E é isso, a internet ela gera na gente ingratidão se a gente não colocar limite nela, né? Então, acho que a gente tem que escolher as coisas que a gente assiste, que a gente ouve. Eu mesmo deixei de seguir muita gente. Ai, tá gerando comparação? Não é que eu sou invejosa, não, tá, gente? Mas se uma coisa não tá fazendo bem, deixa de seguir, entendeu? Se aquela pessoa ali, você vive se comparando com ela, por que que você tá seguindo ela ainda? Vai lá, deixa de seguir.
Ah, eu não quero deixar de seguir porque é minha amiga, não sei o que lá. Silencia as notificações. Ela vai postar as coisinhas dela lá, você vai continuar seguindo, mas você não vai ver e vida que segue, né? É, às vezes a gente consegue resolver um probleminha deixando de seguir ou deixando de ver alguma coisa de alguém, de uma influenciadora, não sei, né? E eu acho que a gente também tem que ter referências de pessoas que estão mais próximas da nossa realidade, né? Porque, gente, a internet mostra pra gente que as coisas são fáceis, que as coisas acontecem no estalar de dedos, né? No estralo de dedos. A quantidade de gente viajando pro Chile. No meu Instagram só dá isso, a gente tá no inverno. No Instagram só dá a galera no Chile. Aí eu comecei, gente, como assim? Tá todo mundo no Chile e tal, que legal, só eu que não tô. Mas não é normal. Viver no Brasil é difícil, a gente paga muito imposto, as coisas são muito caras, o custo de vida é muito caro aqui no Brasil. Então, viajar todo ano para fora, para um país novo, não é normal, entendeu? Não é fácil. Claro, se você fazer um planejamento, lutar com... Você consegue, mas você não pode falar que é fácil, né? A não sei que você veio de uma família de berço. Eu não venho, né? Eu vim de uma família pobre, vou fazer minha viagem internacional no final do ano, mas eu tô ralando muito para isso. Ela tá planejada há mais de um ano, mas a gente olha as pessoas, às vezes a pessoa também planejou por mais de um ano aquela viagem e a gente só tá olhando fotinho no Instagram e a gente tá achando que para ela é fácil. Quando na verdade ela ficou, ó, tempos guardando dinheiro. Então, a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente olha. A gente não pode se comparar com tudo e todos, né? Ah, se tal pessoa tá fazendo mal pra você, se olhar a vida, a rotina de uma pessoa tá fazendo você odiar a sua, deixa de seguir, entendeu? Não tem remédio para isso, não tem terapia que resolva isso. Se você continuar, né, se alimentando daquilo, vendo todo dia, deixa de seguir, esquece que a pessoa existe, entendeu? Vai viver sua vida. Ah, eu queria ter a vida de fulano. Mas você tem? Não tem. Você tem a sua. Então faça da sua a melhor vida, entendeu? A sua melhor vez aqui no mundo. Gente, a vida é tão curta. A gente tem um espaço de tempo tão curto. Pra gente ficar se comparando. Ah, eu queria ser tal fulano. Mas você não é. E você vai fazer o quê? Vai ficar chorando aí o resto da sua vida? Então, eu andei pensando bastante nisso. Estou falando, compartilhando um pouquinho disso com vocês, né? Mas eu mesmo já puxei muito a minha orelha com esse assunto, que eu era uma pessoa que me comparava muito. Ainda me comparo, então às vezes eu tenho que, né? Essas palavras que eu tô falando, eu tenho que falar para mim mesma. E é aí que a gente dá um basta. E ficar sem o celular tá sendo muito bom. Muito bom mesmo. Eu não tô ficando sem 24 horas por dia, né? Pelo menos o período da manhã, eu vou pegar meu celular só ali depois das 9, né? Que eu levanto ali entre 6. E eu consigo ser tão produtiva, gente, nesse início da manhã. E eu falava assim, ah, eu não sou uma pessoa que é produtiva na parte da manhã. Eu sou uma pessoa que produz muito à tarde. E na parte da manhã, não. Mas é porque eu ficava no celular, porque agora que eu não tô ficando com o celular de manhã, eu produzo muito mais de manhã do que de tarde. Então é a gente também experimentar coisas novas, experiências novas, que às vezes, né, a gente descobre coisas de nós mesmos que a gente nem acreditava, né? A gente, ah, não é pra mim, às vezes é pra você acordar cedo. Ou não, às vezes você é uma pessoa noturna, não sei. Mas vale a pena experimentar, vale a pena deixar um pouco o celular de lado, você vai olhar para sua vida com outros olhos, né? Não fique lamentando o que você não tem, o que você deixou de ter. Pensa assim, a vida que eu tenho é essa, vou fazer dela a melhor, com as condições que eu tenho, com as possibilidades que eu tenho e com o caminho que eu vou traçar. É o que eu estou tentando aplicar na minha vida. Não é fácil, não é fácil, mas quando você começa a dar resultado. E é isso. A gente se encontra no próximo vídeo e beijo!